E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, vocês estão aí acostumados me vendo aí, sabe? Limpando a casa, fazendo um vídeo de rotina, mas hoje é um vídeo super diferente. Vou contar pra vocês a minha história. Somos aí, gente, 2.000 inscritos e um pouco a gente tá chegando quase 3.000 inscritos. Eu sei, gente, que aqui no YouTube eu sou assim, ó, bem pequenininha. Mas cada pessoa que se inscreveram no canal, que me acompanha, pra mim, gente, vocês já fazem parte da minha família, então eu sou grata a cada um de vocês. Bom, gente, pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata Borges de Carvalho, tenho 31 anos e nasci em 1993. Nasci, gente, em Vitória, Espírito Santo. Quem aí é do Espírito Santo, Vitória, a gente vai conhecer essa maternidade. O nome da maternidade na época, gente, era Promatre. Não sei ainda se é, tá, esse mesmo nome, mas na época do meu nascimento, o nome era Promatre em Vitória. Então, gente, sou capixaba aí da Gema, como a gente costuma dizer, né? E, gente, o meu nascimento foi um tanto assim tumultuado, que eu acho que todo o Espírito Santo naquela época ficou sabendo, gente, saiu no jornal e tudo. A história não é lá, gente, uma bonita história de se ouvir, como vamos colocar assim, né? Mas, gente, eu costumo até cantar aquele louvor, e eu lembro, né? E eu canto até pra minha mãe. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E é isso, gente, eu sempre canto esse louvor, eu lembro, né, da minha história. E bom, gente, na época do meu nascimento, a minha mãe, ela tinha 11 anos de idade. Lembrando, gente, que ela engravidou, ela tinha 10 anos, mas, né, como ela faz ano em novembro, o aniversário dela é em novembro e o meu, gente, é em fevereiro. Então, quando ela engravidou, ela tinha 10, mas no meu nascimento ela já tinha feito 11 anos. Então, gente, o meu nascimento, ele teve uma repercussão muito grande, simplesmente por causa da idade da minha mãe. E, gente, tudo isso ocorreu por uma armação da minha avó com o meu pai. Na época, gente, a minha avó namorava com um homem e, gente, esse homem, ele tinha um irmão. E foi esse irmão que cometeu o abu, que aí eu não vou falar a palavra toda que eu não sei se pode falar, contra minha mãe. E isso, gente, gerou meu nascimento. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porém, gente, é necessário vocês verem o vídeo até o final. Gente, na época que a minha avó ela veio morar aqui no Espírito Santo, ela veio morar criança, tá bom? Ela e mais 2 irmãos dela. A mãe dela, gente, que no caso é minha bisavó, veio de Minas Gerais com o meu bisavô pra cá, para o Espírito Santo. Eles tinham 3 filhos. Lembrando, gente, 2 meninas e um menino. E uma dessas meninas era minha avó. Só, gente, que a minha bisavó e meu bisavô brigavam muito, meu bisavô maltratava muito a minha avó. E um certo dia, gente, a minha bisavó fugiu de casa e ela levou só o filho menor, que ela conseguiu levar embora de novo para Minas Gerais. E as 2 maiores, gente, ela não conseguiu levar, ficou com meu bisavô. Então, gente, a minha avó mais a irmã dela teve uma vida, assim, horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, por isso que eu não culpo a minha avó. Porque só Deus sabe o que ela passou, né, pra agir desse jeito. Eu sei, gente, que isso não justifica o que ela fez. Porque tem muitas pessoas que têm uma vida muito ruim e nem por isso chega a fazer o que minha avó fez. Mas, né, eu também não entendo as razões dela, não estava naquela época para entender e nem nunca tive coragem de perguntar isso para ela. Então, gente, o nome da minha avó, o nome da minha bisavó é Gabriela Batista dos Santos, tá? Gabriela Batista dos Santos. Nem minha avó chegou a conhecer, não lembra da mãe dela. E nem os filhos da minha avó também chegou a conhecer. Ninguém conhece a minha bisavó, tá? A gente sabe que ela foi embora pro estado de Minas Gerais, como Minas é grande, tá? Como que a gente vai lá e vai procurar, né? Eu não sei nem se minha bisavó é viva ainda. Então, gente, foi isso. E a minha avó, ela ficou na casa de um, na casa de outro, trabalhando, sofrendo, sendo também abu, você entendeu?
por patrão, por várias pessoas. Então, gente, até que ela conheceu o meu avô. Com o meu avô, gente, ela teve os filhos dela. Depois meu avô ficou enfermo, tá? Teve derrame, diabetes, amputaram as pernas dele e ele faleceu. E daí, gente, ficou morando a minha avó, mais 3 filhos, porque os outros filhos dela já tinham casado, já tinham ido embora, tudo também bem novo, sabe? E também sofreram muito, mas não cabe a mim encontrar a história deles. Então, gente, ficou a minha mãe, mais as 2 irmãs dela mais nova. Gente, minha mãe, ela trabalhava desde os 7 anos de idade e era minha mãe que ajudava minha avó na renda ali da casa. E, gente, nesse período a minha avó arrumou um namorado e esse namorado tinha um irmão, ao qual, gente, a minha mãe, as minhas tias chamavam ele de tio. E um certo dia a minha avó pediu pra minha mãe ir no supermercado, sabe? Naquela época eu acho que era mercearia, fazer uma compra com o tio. Minha mãe, né, obedeceu e foi. Nisso, gente, ele ofereceu pra minha mãe comer algumas coisas, a minha mãe comeu. E na vinda do mercado pra casa, minha mãe não lembra mais de nada. Minha mãe, ela foi acordar no outro dia toda machucada, sangrando. E ao questionar ali a mãe dela disse bem assim, foi seu namorado que fez. Como, gente, se minha mãe nem tinha nem namorado? E minha mãe questionando ela, mas como? Ela falou, foi o tio assim, assim, assim. Ele é seu namorado agora. E agora, minha filha, você vai ter que assumir o compromisso com ele, vai ter que ficar com ele, porque ele é o seu namorado e ele não vai mais deixar a gente passar necessidade, você não vai mais precisar trabalhar. Só, gente, que minha mãe não concordou com nada disso. Minha mãe continuou trabalhando. Só, gente, que quando ele ia visitar a casa da minha avó, sabe, ele ia sempre de bicicleta, só que tinha, eu não me lembro como que, eu não sei o nome desse negócio, gente, fica em cima da bicicleta, sabe, é tipo uma sineta que faz uns barulhinhos. Então, gente, ele sempre fazia aquele barulho pra minha avó saber que ele tava chegando. Só que minha mãe também já conhecia o barulho da bicicleta. E toda vez, gente, que minha mãe tava em casa, que ele chegava já na rua, minha mãe escutava e ela pulava a janela. E, gente, quem dava a briga à minha mãe era a vizinha. Toda vez era esse sufoco aí. Até, gente, que a patroa da minha mãe foi percebendo que minha mãe tava fazendo o serviço mais lentamente, sabe? Não tava mais sendo ágil no serviço. Então ela levou minha mãe pro hospital, sabe? Pra uma consulta médica e lá constatou que minha mãe estava grávida. Sim, gente. Minha mãe com 10 anos estava grávida. E minha mãe não sabia nem o que era uma gravidez. Ali a patroa dela explicou mais ou menos ela, minha mãe continuou trabalhando. E no dia do meu nascimento, foi, gente, um sufoco. Minha mãe não entendia nada, minha mãe falava que a minha avó levou ela, sabe, de ônibus. E eles saíram daqui, gente, de Cariacica. Quem mora em Cariacica sabe. Pra ir até em Vitória, gente, na Promatre. Pensa, eu acho que é mais de 1h30 de ônibus. A pessoa que tá trabalho de parto, uma criança sentindo dores fortes de ônibus. Minha mãe falava que ela enxugava as lágrimas dela, sabe, com a toalhinha. E, gente, a minha avó, ela tinha dinheiro. Só que minha avó não pagou carro. Que minha mãe falou que sempre quando meu pai vinha, ele deixava, sabe, dinheiro. Quando ela chegava da casa da vizinha, ela via dinheiro. E ali deve ser pra comprar alguma coisa, eu não sei, gente. Eu só sei que pra arcar, sabe que quando a minha mãe ficou grávida, ele ficou sabendo com certeza, deve ser pra arcar com alguma coisa, mas minha avó não arcava em nada. Ou seja, minha mãe foi de ônibus, e aí quando chegou lá no hospital, minha mãe deu começo de eclâmpsia, o parto dela foi muito difícil, e ali as médicas questionando, perguntando, descobriu que a minha mãe tinha acabado de completar 11 anos. Então, gente, isso repercutiu, foi jornalista, entrevistaram a minha mãe era uma menina, gente, que não sabia de nada, tudo que eles perguntavam, minha mãe falava. Ali ela falou tudo que tinha de falar. Naquela época, gente, mesmo que repercutiu, não deu cadeia pra ninguém. Simplesmente a família do meu pai ficou sabendo, sim, gente. Meu pai já tinha família, eu tenho irmãos que são muito mais velhos do que minha mãe. E, gente, simplesmente eles odiaram a minha mãe, me odiaram com todas as forças e ameaçou a gente. E, gente, na cabeça deles, a minha mãe fez tudo isso porque ela quis.
E a minha mãe, na cabeça deles, tinha 15 anos. Gente, não interessa. Até uma pessoa de 15 anos naquela época, gente, pelo amor de Deus, era uma criança. Tinha muitas pessoas de 15 anos naquela época que era simplesmente inocente. Eu falo, gente, porque mesmo na minha época, eu, gente, era super inocente, que dirá na época da minha mãe, sabe? Então, gente, foi isso. E quando a minha mãe, sabe, me ganhou e tudo mais, depois, gente, que eu fui crescendo, a minha mãe, ela foi mãe solo, ela continuou trabalhando no mesmo lugar e toda vez, gente, era esse sufoco. Quando ele chegava lá, minha mãe pulava a janela, só que aí era um pouco mais pior. Porque minha mãe conta que quando ela chegava na casa da vizinha, às vezes não dava pra me levar. Que às vezes ele chegava tão de supetão que só dava tempo de ela fugir. Você entendeu? Então ela entrava em desespero porque ela me deixava. Quantas vezes, gente, essa vizinha não teve que ir lá de facão, peitar minha avó e me pegar e entregar aqui, Sandra, sua filha, para de chorar. Só, gente, que ninguém não denunciava. Eu não sei o porquê, né? Eu não entendo. E aí, gente, minha mãe sempre me sustentou, sempre trabalhando, e um belo dia a minha avó decidiu largar desse homem, sabe? E minha avó conheceu um novo homem. E, gente, de repente, isso eu já tinha 1 aninho de idade. De repente, quando a minha mãe chega em casa do serviço, já não tá mais minha avó lá. Minha avó vendeu a casa que o pai da minha mãe tinha deixado pros filhos. Minha avó vendeu a casa e comprou uma outra casa bem longe, sabe? Foi embora, levou as 2 filhas dela menor e me levou. E quando a minha mãe chegou, não tinha ninguém na casa. Então minha mãe ficou desesperada, voltou na patroa dela, pegou, gente, todo o dinheiro, pediu conta e minha mãe saiu nos bairros vizinhos me procurando. Até que ela chegou num certo bairro, aonde, gente, que ela encontrou um senhor que estava ali na feira e ela ali perguntando, o senhor falou, olha, eu não conheço essa pessoa que você tá falando, mas você pode trabalhar aqui comigo, que como, né, o senhor já era bem idoso, ele falou que precisava de alguém para trabalhar com ele na feira, e nas horas vagas, quando não tinha feira, ele ia sair para ajudar a me procurar junto com minha mãe. Então minha mãe fez isso, gente. De um quartinho no fundo do quintal dele, onde que minha mãe ficou, sabe? E aí ele ajudava a minha mãe a me procurar, até que ele teve a ideia de procurar numa mercearia de um bairro. E justamente, gente, essa mulher da mercearia falou, olha, esse nome que você tá falando, essas características de pessoas não são aqui os novos vizinhos moram, mas aqui os novos vizinhos mudou pra cá, que a mulher da mercearia ali falou que tinha mudado sim umas pessoas pra lá recentemente, só que não batia o nome com qual a minha mãe tava falando. Mas, gente, Deus é tão bom que eles mudaram pro fundo do quintal dessa mercearia. Então a mulher pediu pra minha mãe dar uma olhada lá entre o muro, quem sabe não via alguém que fosse essas pessoas que minha mãe tava procurando. Assim, gente, que minha mãe olhou, ela já reconheceu a irmã dela, menor, daí ela deu a volta, diz ela que quando ela chegou lá, ela me viu, gente, na porta da casa, ela falou que eu tava cheia de tomozinho, sabe, de furunco, que naquela época dava muito em criança, que eu tava cheia de furunco no pescoço, sabe, assim, embaixo assim das axilas, tava queimando de febre. Ela falou que me abraçou desesperada, chorando, e falou, nossa mãe, a senhora roubou minha filha, a senhora roubou minha filha. E tipo, gente, minha avó falou, não roubei, só não deu tempo de te avisar, e inventou aquela história toda. Só, gente, que lembrei agora de uma pequena coisa que aconteceu que não pode ficar por fora dessa história. Quando a minha avó cuidava de mim, que ela ainda morava nessa primeira casa, onde que eu nasci e tudo mais, teve uma vez que eu passei muito mal. E daí, gente, o meu pai chegou lá. Minha avó relatando pra ele que eu tava passando mal, não sei o que. Ele falou que ia até na farmácia, sabe? Comprar o remédio. E, gente, na zona rural, de bicicleta, vocês sabem que demora. Nesse meio tempo, a minha avó fez um chazinho pra mim dormir, eu dormi. Daí ele chegou, gente, com remédio, falou pra minha avó que era pra me dar um comprimido inteiro, porque aquele remédio era bom pra todos os tipos de dor. Gente, depois, a minha avó, ela tava com muita dor de cabeça. Depois ele foi embora, minha avó falou que, já que serve para todos os tipos de dor, vou partir o comprimido no meio, né? Não vai fazer mal, vou tomar metade. Quando a Renata acordar, eu dou outra metade para ela. Gente, foi instantâneo. Assim que minha avó tomou esse remédio, passou o quê? Uns 20 minutos. Minha avó fala que passou bem pouco tempo. Ela começou a evacuar sangue, vomitar sangue. Ela tinha sido, gente, envenenada. Agora imagine, gente, se eu tivesse tomado esse comprimido e se fosse inteiro. Eu nem estaria agora aqui para contar essa história para vocês.
Então vocês já deu pra entender aí o que esse ser humano, né, que é meu pai, tentou fazer comigo, né? Fora as vezes que minha mãe falava que às vezes ela ia na rua, ele passava de carro, via que ela tava na rua comigo, tentava passar de carro por cima dela, justamente porque ela não aceitava a ficar com ele. Então ele ficava ameaçando que ia matar ela e tudo mais. Quando não obrigava ela a entrar dentro do carro e ficava tipo simulando acidente, sabe? Eu vou chocar esse carro aqui contra aquela parede, ficava zigue-zague, eu chorando, minha mãe chorando, esse tipo de situação aí. Então, gente, a minha mãe me encontrou. Nisso, a minha avó pegou todo o dinheiro da minha mãe, botou minha mãe pra rua comigo, sem casa, sem nada, minha gente. E aí, uma dessas tias minha, que era pequena, acho que na época ela tinha 9 anos, se revoltou, começou a chorar, ficar desesperada, começou a confrontar a minha avó. Porque até então, gente, minha mãe nunca confrontou minha avó, minha mãe não tinha essa coragem. Acho que era respeito que era demais, né? Só pode ser. E aí, gente, essa minha tia começou a confrontar a minha avó, gritar, chorar, falar bem assim que esse novo padrasto fazia coisas com ela e com a irmã dela menor e que minha avó não fazia nada, que minha avó fez aquilo com a irmã dela, como que a minha mãe ia sobreviver com a criança sem nada, que minha avó pegou todo o dinheiro. Minha avó, gente, ficou revoltadíssima, pegou essa tia minha, deu uma surra. Minha mãe conta que quase matou essa tia minha de tanto bater. E botou minha tia pra ir embora junto com a minha mãe também. Aí ficou, né, 3 crianças praticamente na rua. Aí minha mãe lembrou do senhor que tinha ajudado ela, foi pedir abrigo na casa dele. Nisso, gente, minha tia cuidava de mim, limpava a casa e minha mãe ia pra feira com esse senhor pra poder ajudar ele ali, até ela se virar, né, junto com minha tia. Depois, gente, que ela se virou ali, que ela conheceu, acho, na época, o pai do meu irmão, né, que ela se virou ali, arrumou uma casa, arrumou um namorado lá, foi morar com ele, levou minha tia, me levou. Aí um belo dia ela decidiu voltar pra poder ver a mãe dela, porque ela tava sentindo muita falta da mãe dela. Quando ela chegou lá, gente, nessa mesma casa, minha avó já não tava mais lá, já tinha ido embora. E nisso, gente, ela pensou assim, vou na casa da tia da minha mãe, que era onde que minha avó ficava, às vezes, quando eu era pequena, na casa da tia dela, Marinha, que era uma tia já bem idosa, bem velhinha. Sabe, minha mãe lembrou, vou lá perguntar onde que a minha mãe tá, né? Vai saber lá se ela não sabe pra onde que minha mãe foi. Nisso, gente, no caminho da minha mãe ir pra casa dessa tia dela, ela deu de cara com a minha outra tia mais nova, sabe? A filha da minha avó mais nova, a caçula, com 2 baldes de lavagem, um na cabeça e outro assim segurando, porque naquela época, gente, era muito comum as pessoas criar porco na sua casa. Hoje em dia não, né? A gente vê mais em fazenda, em chácara, mas naquela época era muito comum. Então, gente, essa tia Marinha da minha mãe, ela simplesmente criava porcos. E aí pediu pra minha tia, que era irmã da minha mãe, a caçula, ir pegar essas lavagens. E, gente, quando a minha tia viu minha tia largou os baldes ali no chão, toda cheia de lavagem, chorando, gritando, abraçando a minha mãe abraçando ela. E ela contou que minha avó foi-se embora com, no caso, o marido da minha avó, né? E largou ela, deu ela pra tia Marinha. Minha mãe ficou tão indignada, gente, que mandou ela largar os baldes de lavagem ali na rua mesmo. Não foi nada em casa de tia nenhuma. Pegou essa irmã e daí, gente, levou pra casa dela também. E aí, gente, vocês já podem imaginar. Foram situações muito difíceis. Foi uma vida, assim, muito difícil que elas passaram. Vida triste mesmo, de chorar. Que se eu for contar tudo aqui, vou só ficar debulhando em lágrimas e vocês aí também. Então, gente, depois, quando eu fiz, gente, e nisso, gente, minha avó sumiu. Todas as coisas que o pai da minha mãe na época deixou, ela vendeu tudo, passou tudo no nome desse novo marido dela, simplesmente desapareceu no mapa. E a minha mãe e os outros filhos da minha avó também, que não sabiam onde que minha avó morava, nunca também caçou, e ficou assim, os filhos espalhados, sabe, pelo mundo afora. Até, gente, que a minha mãe também teve a vida dela, casou, teve os meus outros irmãos, né? E depois não deu certo os outros relacionamentos dela. O pai da minha irmã, que naquela época era minha irmã mais nova, sabe? Minha mãe criou 3 filhos sozinha. Minha mãe foi mãe solo de 3 filhos sozinha. E o pai dessa irmã minha, que era caçula, faleceu quando a minha irmã tinha 2 anos. Então, gente, minha mãe passou por muitos traumas na vida. E quando eu tinha 15 anos, ela conheceu o meu padrasto, que ele tá com ela até hoje. E ela teve, né, no caso agora, a minha irmã caçula de fato. Que a minha irmã tem
15 anos de idade. Então, gente, ela conheceu ele que tá até hoje. Eu falo assim que Deus que colocou os dois junto, ele que ajudou ela a terminar de criar os filhos dela. E assim, é uma ótima pessoa, né? Foi o pai que o Senhor colocou na nossa vida, graças a Deus. Ele é maravilhoso. Amém. E aí, gente, eu com 15 anos eu coloquei na minha cabeça que eu queria a pensão. Minha mãe tinha muito medo, ela falava, Renata, sossega. Renata, eles vão querer matar a gente. Eu falava, não, eu quero, agora eu tô grande, agora a gente vai saber se defender, agora eu te ajudo. E, gente, minha mãe, e eu tentando convencer ela ali, eu fui no fórum, sozinha, fui no fórum, e chegando lá no fórum eu conversei com a assistente social. A assistente social fez todo o processo pra mim, mas ela falou que pra ir de fato mesmo, ir pro juiz, tudo certinho, eu tinha que ter a assinatura de um responsável. Que eu contei toda a minha história pra ela, então ela se comoveu, fez os papéis pra mim, só que tinha que ter a assinatura do responsável. Gente, eu convenci a minha mãe, ela assinou pra mim, e a partir, gente, dos meus 16 anos, eu consegui a minha pensão. Ele teve que me registrar todas as pensões atrasadas. Sim, gente, tudinho eu peguei e eu recebi até pouco tempo. Bom, gente, a minha avó, ela faleceu com 60 e poucos anos, tá? A minha mãe nunca guardou mágoa dela, minha mãe sempre ia visitar ela, sempre ajudava ela. Foi a filha, assim, que mais ajudou, sabe? A minha avó, ela era, assim, uma avó boa, eu não posso reclamar. Mas pros meus outros primos, ela era uma avó péssima. Ela só mesmo tratava bem os filhos da minha mãe. Deve ser por causa de remorso. Mas mesmo assim, gente, eu era muito apegada com a minha avó. Um belo dia, gente, eu fiz uma birra, que já tinha muito tempo que minha mãe não ia ver minha avó. Eu fiz uma birra que eu queria ver minha avó, que eu queria minha avó, e deixei minha mãe doida. Que minha mãe ficou estressada, sabe? Minha mãe sentou e contou tudo. Ó, sua avó fez isso, sua avó fez isso, sua avó fez isso. Depois, gente, que minha mãe contou isso, eu tomei uma birra da cara da minha avó. Eu não queria mais ver minha avó de jeito nenhum. Me afastei muito dela. E me arrependo, gente, porque, né, eu amo a minha avó. Me arrependo muito de ter feito isso, né? E depois, gente, como eu fui ficando mais velha um pouquinho, eu comecei a aproximar da minha avó, mas logo ela faleceu. E ela faleceu com desejo muito de reencontrar a mãe dela. Só, gente, que nessa época eu nem tinha celular, nem sabia que podia gravar vídeo, eu não entendia nada dessas coisas, sabe? Então não teve como, né? Então, gente, minha avó é falecida. Tá, sobrou meu pai. O meu pai, gente, eu fui visitar ele. Tem mais ou menos, eu acho que uns 2, 3 anos que eu fui visitar ele. Eu tive coragem, peguei meus filhos, peguei minha irmã, né? E a gente foi. Meu esposo também foi e me levou lá. Chegando lá, gente, ninguém nem sabia quem eu era. Sabe, a mulher dele, os outros filhos dele me tratou super bem, porque pensava que eu era uma prima distante. Quando eu revelei, gente, que eu era Renata, que eu era filha dele, caçula, né? Esse cara, tipo assim, nossa. Aí, gente, foi chegando um monte de irmão, foi chegando gente, sabe? E a maioria, só teve, eu acho que dois irmãos meus que me trataram bem, sabe? O resto tudo me ficou me olhando assim, ó. Sabe? E, gente, eles simplesmente me odeiam. Teve alguns que me ameaçaram muito quando eu era criança, sabe? Falou se me encontrasse ia me exterminar da face da terra. E eu vi a mulher dele falando com a minha irmã, que justamente o nome dela começa com R também. Eu não sei como que é, não sei se é Roberta, nem lembro mais o nome dela. E o meu, gente, é Renata. E, gente, eles tiraram uma foto. Ai, fica aí junto pra gente tirar uma foto. Sabe, ela meio não querendo tirar foto comigo, mas tirou. Daí, gente, eles espalharam lá no grupo da família e todo mundo falou, gente, cara, a Renata é idêntica. As duas são xerox praticamente. E assim, e ela simplesmente não gosta de mim, sabe, gente? Eu sou a culpada agora do pai dela velho ter pegado uma menina e ter feito esse absurdo. Eu e minha mãe somos as monstras da história. E aí, gente, eu ouvi elas comentando que eu tenho um ouvido ótimo, gente. Meu ouvido é de águia, né? Vamos colocar assim. Eu escutei elas, tipo, cochichando, comentando. Nossa, Nossa, elas são tudo da igreja. Nossa, como elas falam bem. Nossa, eu achei que elas tudo ia virar pi. Vocês sabem, né? Pi. O resto aí que eu não vou falar. Então, gente, foi isso aí. Meu pai, gente, quando eu cheguei lá, ele tava de cadeira de roda. Tava com os dedos amputados por causa da diabetes. Ele ficou assim com o olho muito vidrado, olhando pra mim. Aí não falava muita coisa,
né, eu mostrei meus filhos pra ele ficou tipo assim, meio olhando assim, sabe, com o olho cheio de lágrima. Só, gente, que teve uma hora que ele agarrou no meu braço, uma hora que eles meio que saíram da sala, deixou a gente lá meio sozinho, sabe? Ele agarrou no meu braço tão forte e ele falou assim pra mim, cuidado, eles estão querendo roubar o seu dinheiro. Só, gente, que eu não entendi naquela hora. Aí ele falou assim, se eu pudesse eu dava meu salário todo pra você, eles estão tentando roubar o seu dinheiro. E aí, tipo, eu fiquei meio assim, sabe? Só que eu não me toquei que era a pensão que eu recebia. Depois, gente, de alguns anos, sabe? Meu irmão, vamos botar assim 1 ano, alguns meses, não me lembro muito. Meu irmão bateu aqui na minha porta. Sim, gente, achou minha casa. Bateu na minha porta, fingiu que ia tomar uma água, pegou meu endereço, foram e me jogaram na justiça para retirar a pensão do meu pai. E aí, gente, eles conseguiram. Ou seja, meu pai tinha várias casas, várias coisas, vendeu, eles usufruiu. A casa que sobrou ficou para eles. A única coisa que eu consegui na garra foi a pensão, que é o meu direito, sabe? Que era o meu direito. E eles simplesmente entraram na justiça para poder tirar, alegando que precisava comprar fralda para ele, não sei o que, não sei o que. E eu também não fiz muita questão. Peguei e falei, vocês querem a pensão? Pode pegar. Você entendeu? Até que o senhor me sustentou, pegue. E eles pegaram. E eu fiquei sabendo que, notícias, né? Boatos, que meu pai faleceu. Mas até então, se faleceu eu não sei. Meu pai mora mais ou menos umas meia hora da minha casa de carro, sabe? Não tenho vontade de ir lá. Ai, gente, eu não tenho, sabe? Eu perdoei meu pai, não sei se eu vou correr atrás do que me corresponde, porque eu tenho direito. Mas assim, ai, será uma parte muito que mexe com a gente, sabe? E ai, eu não quero ir lá mais não. E aí, gente, é isso. E resumindo aí pra vocês, eu vivi uma adolescência muito boa, graças a Deus, muita dificuldade, mas muito boa. Essas tias minhas que minha mãe criou, sabe, casaram, tiveram filhos. Depois, como elas eram muito revoltadas com todo o sofrimento da vida, as duas, gente, caiu nas drogas. E adivinha, a minha mãe criou os filhos dela, das duas, 3 de uma e 3 de outra. Então minha mãe tinha 4 filhos e mais 6 sobrinhos que ela criava. E, gente, o meu padrasto ajudou ela a criar todos eles. Quando eu digo, gente, que é coisa de Deus, gente. Então, depois, gente, de alguns anos, essa tia minha caçula desapareceu. Teve mais alguns outros filhos, sabe? Eu acho que ela teve mais 3. Ela teve mais 3 filhos. Gente, a minha tia pegou, uma outra tia minha. Porque, gente, a minha mãe insistiu ela foi ver o neném. Ela simplesmente se apaixonou e ela pegou ele, sabe? O outro, que a gente só soube rumores. Ela tava, gente, muito assim, como é que se fala? Ela tava muito drogada, sabe? E quando ela ganhou, ela simplesmente pegou o neném e entregou numa casa. E ela relatou um tempo atrás que ela ficava lá, nessa época que ela tava usando droga, lá rondando a casa, e ela meio que viu o filho dela crescer, só que a mulher ficou com o filho dela sem ir na justiça, sem nada, sabe? E ela teve a menininha agora, e ela saiu das drogas, graças a Deus. E a minha outra tia, sabe, a que levou uma surra, que apanhou, ela viveu anos nas drogas. Os filhos dela já são todos de maior que minha mãe criou. Só, gente, que de tanta oração, por isso que eu falo, não desiste de orar. Não desiste, pode passar anos. Gente, não desiste de orar. Tem 2 meses, literalmente, que ela parou de usar droga. Tá morando com a minha mãe, sabe? Minha mãe tá com ela lá, ela tá se recuperando. Graças a Deus, ela fala que não quer mais usar droga, por conta própria mesmo. E assim, gente, ela tá com a minha mãe agora. E eu vou, gente, gravar. Se vocês colocam muito aí no comentário se vocês querem conhecer minha mãe, se vocês querem conhecer minha tia, que minha mãe não gosta de aparecer aqui. Mas, gente, eu vou conversar com ela direitinho. Daí vocês vão conhecer minha mãe, minha tia, vocês vão saber. Então, gente, nesse meio tempo aí de minha mãe criar os sobrinhos dela, sabe? Eu comecei a namorar meu primeiro namorado, meu primeiro marido. Tive o meu filho. Meu primeiro filho, tive ele com 18 anos. E, gente, justamente uma dessas sobrinhas que minha mãe criava, sabe? Eu peguei ela com meu ex-marido, sabe? Peguei, eu vi, gente, eu vi.
Eu tava de 7 meses de gravidez. Então, gente, eu botei ele pra fora e acabou tudo ali. Eu fiquei sendo mãe solo do meu filho até que eu conheci esse meu esposo. Quando eu conheci esse meu esposo, gente, o Everton tinha 2 anos e ele também tinha uma menininha de 3 anos. E também quase a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Tudo na mesma época. E a gente morava na mesma rua e a gente nem sabia. Então, gente, a gente começou a namorar. Depois de um ano a gente namorando, eu engravidei da Amanda. E nessa casa aqui, gente, onde que eu estou morando, na época só era um lote, tava começando, sabe? Levantar ali as coluninhas para fazer a casa. Então, gente, já tem o quê? 12 anos que a gente estamos fazendo essa casa, ainda não terminamos. Tem 12 anos que a gente estamos juntos. Casamos em nome de Jesus, nós estamos aqui criando nossos 3 filhos. Passamos e ainda a gente passa por muitos perrengues, tristezas, sabe? Teve uma época aí onde que a gente sofreu muito, onde que a minha filha mais nova ficou internada no Hospital do Câncer com suspeito de leucemia. Porém, né, gente, a gente descobriu que ela tem uma doença aí que na medicina é uma doença rara, não tem cura, mas em nome de Jesus, para Deus, minha filha já está curada em nome de Jesus. E há pouco tempo, né, vamos colocar 2 semanas, eu descobri que eu tô com um cisto, né, no rosto e tenho que fazer a cirurgia, sabe, mais rápido impossível, uma cirurgia de emergência. Como tá pelo SUS, estão me esperando, né? Eu creio que vai sair rápido essa cirurgia. Então, gente, se vocês gostam aí, gente, de acompanhar, né, os próximos vídeos aí da cirurgia e também, gente, vamos retomar a construção da nossa casa. Sim, gente, tem 12 anos, mas a gente ainda não conseguimos terminar a nossa casa. Só aí, encerrando para vocês o vídeo, só um pouquinho que eu vou falar, eu sei que eu já falei demais. Gente, quando meu esposo trabalhava, era assim, ele comprava os materiais. Aí, na época que ele começava a pagar os materiais, que a gente dividia várias vezes no cartão, nessa época a gente morava na casa da minha sogra, sabe? Então, no sábado, nos finais de semana, nos feriados, nas férias, a gente vinha pra cá pra poder construir a casa. Então, gente, Deus da terra, até o último fiozinho, foi tudo a gente que colocou. Quanto que o meu esposo ia fazendo as paredes, eu ia fazendo massa, eu tinha que dar conta de casa limpa, de café, de almoço, de tudo. Aqui nessa sala aqui, gente, onde que eu tô gravando o vídeo pra vocês, sabe, eu forrava um paninho. Nessa época eu tinha um celular pequenininho, eu colocava assim na parede e as 3 crianças ficavam ali no paninho assistindo vídeo. Eu trazia coisas aqui pra comer e aqui, gente, a gente ficava até meia-noite, 11 horas, já chegou o dia de a gente sair daqui 1 hora da manhã, sabe, trabalhando aqui na construção da casa. E quando a gente tava pagando os materiais e já tinha construído, o que a gente fazia? Pra dar tempo de a gente pagar aquilo ali pra comprar mais materiais, a gente limpava toda a construção, sabe, organizava alguns materiais no lugar e ia, gente, plantar no jardim. Então o jardim da casa, gente, era a coisa mais linda. E é assim, gente, até hoje. A gente não sai muito, a gente não passeia muito. Eu tô aqui conversando com meu esposo pra gente terminar logo de fazer o quarto. Fazer, assim, as pequenas coisas que tiver de fazer. Acabou a construção, gente, que já tem 12 anos construindo. Mas é assim, né? Quem quer as coisas tem que ser em pouquinho em pouquinho. Gente, se vocês querem também tudo da casa atualizado, deixa aí, que eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa e o que a gente tem ainda que dali a reforma, né, e terminar de construir. Muito obrigado, gente, por vocês chegarem até aqui no final, tá bom? Dá aí o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pergunta, deixa aí também nos comentários que eu vou responder vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!